Gostaríamos antes de solicitar que nos mantivéssemos em pé para juntos entoarmos o hino da República, seguido de 1 minuto de silêncio em memória daqueles que por essa causa e essa pátria tombaram. Obrigado. Mais uma vez, reiterar as notas de boas-vindas, a dizer que é um prazer tê-los cá. Nós estamos a ser acompanhados pelas nossas plataformas digitais. De igual modo, temos esse calor físico aqui na sala do Anfiteatro 2 do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Antes de procedermos às notas de apresentação, eu vou pedir, por favor, a Sua Excelência, Dr. Edwin Roniga Kegni, para proferir as palavras de abertura em nome do presidente do Instituto, Dr. Eliseu Chipaco. Dr. Edwin, por favor. Digníssima professora doutora Emília Lunjanga, vice-presidente para a área acadêmica. Distinguido professor Dr. Celestino Chiquela. Distinguidos convidados. Minhas senhoras, minhas senhores, sejam todos bem-vindos nesse dia inaugural da segunda edição da pós-graduação do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. No âmbito do seu plano anual de ensino, investigação e extensão universitária, o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, Escola do Huambo, realiza hoje a sua segunda edição da pós-graduação dos seguintes cursos: Direito e Filosofia Política, História da Educação e Formação dos Professores e Didática de Investigação Científica no Ensino Superior. O mesmo tem como objetivo refletir sobre as práticas, problemas e desafios na educação em Angola, uma visão socio-histórica
política e econômica. Hoje, o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente não deixa de produzir e estamos todos bem agradecidos pela sua presença. Sem o vosso apoio, nós estaríamos a celebrar essa aula inaugural para assim dar abertura ao nosso curso que tanto programamos. A aula de abertura de hoje tem como título Ensinar com sapiência e aprender com consciência, os 5 S's necessários para a formação dos professores na Angola do século XXI. Tudo se radica na ensinância, aprendizagem, ligado aos 3 eixos: ensino, investigação e extensão universitária. Com essas palavras, dou abertura à sessão da aula inaugural e sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Edwin Rony Gakegne, ele que é o vice-presidente para a área científica e pós-graduação do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, que falou em representação de Sua Excelência Presidente, Dr. Eliseu Chipaco. Eu gostaria de passar a apresentar as pessoas que se compõem neste lugar. Está conosco a doutora Emília dos Santos Lionjanga, ela que é vice-presidente para os assuntos científicos do Instituto Superior Politécnico de Sol Nascente. Por favor, doutora. Prestigiam também este evento, em nome do Instituto Superior Politécnico da Universidade José Eduardo dos Santos, Sua Excelência Dr. Gilberto Fato, Felisberto Fato. Está também conosco, em nome do Instituto Superior de Ciências da Educação, Dr. Ricardo Família e Dr. Bartolomeu Delfino. Ainda em nome do Instituto Superior Politécnico Lusíada do Ambo, está o chefe do Departamento de Ensino e Investigação, Dr. Vieneke. De igual forma, em representação ao Instituto Superior Politécnico Lusíada, está o Dr. Benjamin. Também está conosco o Dr. Bento Catuio, chefe de Departamento de Ensino e Investigação da Faculdade de Economia. Ainda temos, em nome da Faculdade de Direito, Dr. Albino Chissola. Ainda em representação ao Sindicato dos Professores, está também conosco o professor docente da casa, Dr. Américo Bilami. Entre outras individualidades que nós agradecemos por nos brindarem com a sua presença, e nós, em nome do Instituto e de Sua Excelência Presidente, agradecemos efusivamente a vossa presença. Dizer que os cursos de pós-graduação no Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, como se referiu o Dr. Edwin, enquadram-se no âmbito da materialização do plano de extensão de ensino e investigação do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, na formação continuada. Como deveis saber, a instituição oferece para a graduação 10 cursos de licenciatura e para a pós-graduação 3 cursos de pós-graduação. Estes, nomeadamente, Direito e Filosofia Política, História da Educação e Formação de Professores e Didática de Investigação no Ensino Superior. Este que já vai na sua 3ª edição, portanto, com este ciclo que se inicia agora, vamos para a 3ª edição,
tendo disponibilizado já para o mercado profissional mais de 50 estudantes. Neste âmbito, pretendemos dar continuidade com mais um ciclo que se inicia hoje. Imediatamente após esta aula inaugural, nós vamos ter os nossos estudantes direcionados já às salas para imediatamente começarmos com o nosso ciclo formativo. Entretanto, para o que se impõe para o dia de hoje é apreciarmos o que tem a nos dizer o Dr. Celestino Piedade Chiquela, a quem eu vou fazer uma nota de apresentação breve. Permitam-me. O Dr. Celestino Piedade Chiquela é natural do Ambo, doutorado em Ciências Pedagógicas da área de História e Filosofia da Educação, é mestre em Ética e Deontologia Educativa, é licenciado em Psicologia e Filosofia. O Dr. Chiquela ainda é docente, ou pelo menos foi docente, das instituições da Escola Superior Pedagógica do BIE, do ICHE do Ambo, igualmente colabora com o ICHE do Huila nos cursos de mestrado, é docente do Seminário Maior de Filosofia Cristo Rei, também já atuou como docente aqui no Instituto Superior Politécnico São Nascente e é de igual forma também docente que faz parte do nosso currículo ou do nosso quadro de docentes para a pós-graduação. Eu vou imediatamente chamar o Dr. Piedade Chiquela, ele que vai nos guiar a esta aula magna subordinada ao tema. Permitam-me fazer uma cábula: ensinar com sapiência e aprender com consciência. Os 5 CS necessários para a formação de professores na Angola do século XXI. Nós, por favor, Dr. Chiquela. Pode tomar o lugar. Por favor, a vossa atenção. Tem então a palavra o Dr. Chiquela. Quero saudar com toda a pompa e circunstância ao excelentíssimo professor Dr. Edwin Rony Gané, vice-presidente para os assuntos científicos e pós-graduação do Instituto Superior Politécnico São Nascente, em representação do presidente desse mesmo instituto, professor Dr. Eliseu Chipaco. Saudar de forma calorosa a excelentíssima professora doutora Emília Lionjanga, vice-presidente para os assuntos acadêmicos. Saudar de forma
calorosa a todos os representantes das instituições públicas e privadas aqui presentes, saudar de forma amena a todos os docentes desta instituição e saudar com louvor, amor e honra a todos quantos se tenham inscrito para os cursos de pós-graduação, cuja aula inaugural começa hoje, aqui e agora. Dentro daquilo que é o nosso contexto, começaremos por fazer algumas reflexões à maneira schilleriana. E a nossa reflexão de hoje vai partir de Jean-Léon Gérôme, um grande escritor francês, que em 1896 terá escrito A Verdade Saindo Nua do Poço. Ele diz que a dado momento, um dia destes, a verdade quis perseguir a mentira para poder chicoteá-la. Mas a mentira, como corre tão rápido, na velocidade que levava, a mentira foi à dianteira e colocou-se numa piscina. Tirou as suas vestes, colocou-se numa piscina. E quando acabava de chegar à verdade, a mentira disse a verdade o seguinte: hoje, pelo menos, acredite em mim. Não me busquem mais para chicotear-me, porque dir-te-ei uma verdade, por mais que seja pela última vez. Nesta dimensão, a verdade diz: tu és mentira, e a mentira sempre traz consigo o veneno da mentira. A mentira diz: não, acredita em mim que dir-te-ei pelo menos uma verdade hoje. E a verdade acreditou. Diga-me qual é essa verdade. Como está tão frio, estás trêmulo, retira as tuas roupas, faça até a piscina, porque aqui a água está quente e convidativa. E a verdade quis exatamente acreditar e levou-se, pelo menos nesta última verdade, que seria da mentira, retirou as suas vestes, deu um pino muito rápido para a piscina, e à medida que ia dando pino à piscina, a mentira saiu rapidamente. E quando retirou a cabeça, disse: olha, pelo menos disseste uma verdade, a água está assim, quentinha, e realmente a dar o gosto para um bonado. Enquanto estava falando, a mentira já saiu e vestiu-se das vestes da verdade e colocou-se a correr. A mentira saiu do poço, e ninigres, nua, e vê as suas vestes com a mentira, e ficou num dilema: colocar as vestes da mentira para seguir a mentira, ou seguir a mentira com a nudez em que se encontrava naquele momento. A verdade, por ser verdade, preferiu ir atrás da mentira de forma nua. E foram correndo, mas a mentira, como corre, é mais veloz do que a verdade. Foi tão distante que a verdade não conseguiu atingi-la desta vez. Mas ficou com uma noção. Terá dito uma verdade de que a piscina estava quente. Foi verdade. Mas agora levou as vestes da verdade. E a verdade, voltando, ficou com aquela vergonha. Como fazer? Colocar as vestes da mentira para ir, ou permanecer no poço nua como estivesse? A verdade preferiu caminhar nua como é, para dizer que a verdade é sempre nua e crua. E a mentira foi a correr com as vestes da verdade, mentindo de que era, na verdade, a verdade, que na verdade não era a verdade. Que lições podemos tirar enquanto docentes universitários, enquanto estudantes e enquanto aqueles que estejam no contexto de Angola, que é nosso? É para dizer que a verdade sempre corre mais
a mentira corre mais nos tempos de hoje do que a verdade. Por causa disso, em muitas circunstâncias, enquanto instituições formadoras do ensino superior, enquanto docentes, muita coisa se diz acerca de nós, mas sem, no entanto, corresponder à verdade. Espalha-se a mentira porque ela é veloz, mas a verdade vem sempre muito lenta. E aqui, nesse espaço acadêmico, onde precisamos, de forma nua, crua e clarividente, de podermos destapar as panelas queimadas, de podermos descalçar os sapatos sujos, que em muitas circunstâncias cheiram a cholé e que nada às vezes dignifica aquilo que é a postura do docente universitário versus a postura do estudante universitário no contexto do século XXI. Neste entretanto, enquanto mentores das lições schelianas, nós gostamos de agradecer e agradecemos o convite que muito nos honra e nos orgulha enquanto investigadores e ao mesmo tempo também agradecer a presença de todos para podermos partilhar os conhecimentos, já que tal qual a mentira corre rápido, a verdade anda lenta e para nós os acadêmicos devemos ensinar com verdade, na verdade e na responsabilidade. E isto chega tarde, daí que os louvores nunca venham tão cedo. Então, coragem aos nossos docentes. Inspiramos-nos para podermos tratar dessa temática no livro que estamos prestes a concluir, e já tivemos uma experiência, uma reflexão no Instituto Politécnico, Superior Politécnico Lusíadas, e agradeço, estão aqui. Já partilhamos alguns dos 5, 6 para poder servir de debate, e hoje também trazemos aqui para esse debate. Inspiramos-nos também na dificuldade que encontramos hoje na sociedade do pós-modernismo, a sociedade líquida, onde as pessoas pensam que basta ter um diploma, terminou a formação, já não precisamos de refrescamento. Também inspiramos-nos na responsabilidade social que tem o professor, já que a sociedade encarrega a escola a formação do homem novo. Embora Dom Mbamba diga que hoje não podemos falar muito de homem novo, mas devemos falar do novo cidadão. E certamente também as visões sobre os desafios do ensino superior vão também por aí. O novo cidadão que tenha a consciência ética, a consciência do patriotismo e também da cidadania. A escola que recebe essa responsabilidade da sociedade encarrega o professor para formar esse tipo de homem que a sociedade carece. Daí que há uma relação intrínseca entre a escola, o ensino e o professor. Certamente, a educação existe, quer seja ela de forma não formal e de forma formal. Mas quando tratamos de ensino, e aqui está a abrangência, podemos denotar que a responsabilidade é primária da própria escola, já que o ensino envolve a instrução e também envolve a educação. Instrução enquanto conjunto de conhecimentos, de saberes, o saber fazer, e depois a educação enquanto a capacidade de aprimorar um comportamento que esteja de acordo às necessidades da sociedade. Daí que todo homem bem educado precisa de ter um comportamento digno, precisa de ter uma ação digna, precisa de ter valores. E a educação tem a ver com os valores que a escola deve transmitir, formando um homem que esteja à altura de corresponder com as preocupações, com as necessidades da sociedade. E aqui recaímos diretamente no professor universitário, que tem a missão de formar o cidadão do ponto de vista do ensino superior. E neste quesito, não há escola sem professor. Também não há ensino sem escola. Também não pode haver profissão sem ensino.
As profissões vêm sempre de uma relação direta entre a instrução e a educação. E o nosso tema, ensinar com sapiência e aprender com consciência, surge da necessidade de que, enquanto professores, precisamos de ter a consciência da nossa responsabilidade. E enquanto discentes, precisamos de aprender também com muita consciência. Porque o professor é também, ao mesmo tempo, um eterno aprendiz. E, aliás, Paulo Freire dirá de que ninguém pode ser professor se não aprender a aprender todos os dias. E vamos refletir também sobre os 5 Cs necessários para a formação de professores no contexto da Angola do século XXI. Esses 5 Cs não são uma receita milagrosa, não. Partem de um contexto onde precisamos de levantar questionamentos, já que a nossa visão é um ponto de vista que não deixa de ser vista de um ponto que necessita impreterivelmente de ser visto ponto a ponto. Isto é, ponto de vista que não deixa de ser vista de um ponto que deve ser visto ponto a ponto. Temos alguma contextualização, enquadramento metodológico, a conceptualização e a argumentação. Temos depois os 5 Cs e algumas considerações finais. Espero que não venha a cansar-vos demais, mas pelo menos hoje deram-me 50 minutos, já não 20 nem 30, mas vamos fazer menos do que isto. Bem, Paulo Freire dirá, não há saber mais, nem saber menos, há saberes diferentes. Ninguém ensina nada a ninguém, mas também ninguém aprende nada sem ninguém. Aprendemos juntos, mediatizados pelas circunstâncias. E essa reflexão de Paulo Freire surge exatamente da consciência de um advogado e de um professor, de uma professora que achava que sabiam tudo. E encontra um canoeiro que os transportava para irem a outra margem onde dariam as suas aulas. E no decurso, questionavam o canoeiro. Primeiro a professora, tu sabes ler? O canoeiro dizia, não sei ler. Tu sabes escrever? Não sei escrever. A professora dizia, tu perdeste uma parte. Tu perdeste uma parte da vida. E o advogado também, ao inquirir o canoeiro, dirá, senhor canoeiro, tu sabes alguma coisa sobre leis? O canoeiro disse, não sei nada sobre leis. Tu perdeste uma parte da vida. Quando a canoa cambaleou, os dois reconheceram que são humildes, afinal. Que às vezes é preciso andar descalço para sentirmos que estamos no chão. O canoeiro foi rapidamente, quando olhou para trás, estava a professora e o advogado aflitos. Quando ia tirando a cabeça, ele também perguntou, professora e advogado, vocês sabem nadar? Disseram, não sabemos nadar. Disse, ok, vocês perderam toda uma vida. Então a ciência não é uma vaidade. Cada um sabe no limite do seu conhecimento. Ninguém nasce tábula rasa, como terá se aventado em muitos filósofos no antigamente e alguns psicólogos. Então daí que nós precisamos de aprender permanentemente. E aliás, também Sócrates nos incentivava de que nocete ipsum, sed in interior homine, quod habitat veritas. Conheça-te a ti mesmo, porque é no homem interior onde habita a verdade. E por isso Santo Agostinho de Hipona enfatiza, conheça-te, aceita-te e supera-te. Quando não nos conhecemos, corremos o risco de estar na arrogância e depois nunca vamos nos aceitar e dificilmente havemos de nos superar. José Martí, um grande escritor cubano, dirá, a um mundo novo corresponde uma universidade nova. É crime o divórcio entre a educação que se dá com a época. Aqui também nos leva a refletirmos sobre o nosso contexto. Então, ensinar com sapiência e aprender com consciência. Será que os conhecimentos que temos vindo a ministrar são uma necessidade para os nossos estudantes e também são uma necessidade para a nossa sociedade?
Os estudantes estão plenamente motivados para aprender, porque devem empreender no contexto. Será que nós, professores, também aprendemos para desaprender? Ou todos os dias simplesmente aprendemos para podermos dizer isso é mesmo assim, sempre foi assim, devo ensinar assim, porque o ensino é uma espécie de dogma, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então precisamos de refletir os nossos preconceitos para podermos nos reencontrar. Dar uma educação que esteja em correspondência com a época, com a realidade. E por essa razão, ele diz que quando se dá uma formação de gênero, teremos poucas lamentações sobre a questão da empregabilidade. Porque pode não haver emprego público, mas haverá sempre trabalho por parte daquele que aprendeu. E hoje é aqui o problema. O problema maior está aqui. Nem sempre damos aquilo que corresponde à época. E hoje ainda, as cadeiras têm a ver com o espírito, com a interpretação, com a interrogação, como é a questão da psicologia, da filosofia, tendem a ser retirados do currículo, porque hoje tudo é empreendedorismo e o mundo tende a ser mais marxista, materialista. E depois, onde estará a ética da responsabilidade? Onde estará a consciência da proatividade? E isso nos leva a podermos refletir na contradição intrínseca que existe entre a universidade que temos e a universidade que almejamos. Todo mundo quer uma universidade de qualidade, com estudantes de qualidade, com ensino de qualidade. Mas nem sempre, às vezes, refletimos sobre os professores de qualidade e a formação de qualidade de professores. Nova foi muito perentório. Não há ensino de qualidade, não há escola de qualidade, não há investigação de qualidade sem a formação de professores de qualidade. E como termos a formação de professores de qualidade? Cada instituição pode refletir sobre o perfil do seu docente, além do contexto geral, no seu PDI, para poder ver exatamente a distância entre os resultados que existem hoje e aquilo que são as aspirações da própria instituição. Também aqui, essa reflexão nos remete a outra grande problemática do século XXI, o homem que temos, o professor que temos. Um professor que pode ter todas as formações necessárias, mas às vezes sem a dimensão ética que é crucial. E a função do professor, como veremos mais adiante, exige ética, exige valor, porque o professor forma personalidade. E logo ele é que deve ter também uma personalidade exemplar. Porque senão, ao invés de formar pessoas, ao invés de formar personalidades, vai se transformar em coveiro da personalidade dos alunos. Vai matar, vai enterrar. E por essa razão a ética é sempre uma necessidade transversal na formação desse homem, na formação do professor, para termos uma sociedade mais humana, mais humanizadora e mais humanizante. Outro grande elemento que cria de muito paradoxo naquilo que é a atuação do professor tem a ver exatamente com as TICs, com a globalização que vivenciamos atualmente. A globalização e as TICs são boas, mas hoje muitos autores já enfatizam a questão da humanização na utilização das TICs e a questão da humanização da globalização. Porque no mundo da globalização há um conflito muito grande entre aquilo que chamamos de solidariedade e aquilo que chamamos de competição. No mundo da globalização há mais competitividade do que solidariedade. E por causa disso, há sempre aquela luta de que a tua morte é a minha vida é a tua morte. Ou eu, ou você. E aqui se retira aquela dimensão que muitas vezes tenho estado a enfatizar. Cristo disse que nos amássemos uns aos outros. Mas nós, por causa da globalização das TIC, retiramos o acento, que nos amassemos uns aos outros.
E isto, infelizmente, entrou na educação, entrou no ensino superior, no contexto angolano. A competitividade anulando a solidariedade. Cada um quer ver o outro a cair e sorrir de longe. E por causa disso, fica difícil evoluirmos juntos. Fica difícil as instituições crescerem juntas. Porque a tua morte é a minha vida. Esse é o problema. E o Santa Teresa de Calcutá diz que se ajudar aos outros te parece difícil demais, procura ao menos não prejudicá-los. Mas hoje temos mais prazer em prejudicar do que em ajudar. E aqui a própria Unesco diz que as TICs, a globalização, criaram muitas vicissitudes no setor da educação, porque fizeram do mundo uma espécie de multirrisco. É multirrisco, tudo não vale. E vamos ver mais adiante, tudo é descartável. O indivíduo só vale enquanto for útil para mim. Depois da utilidade, é saco, é botar, é saco plástico. Acabou o canudo do gelado, já não presta. E isso chegou nas pessoas. E as pessoas não são objeto. E na educação, se olhar uma pessoa como objeto de exploração, então nunca a nossa atividade dará os resultados necessários. E é por essa razão até que aparecem alguns que, tendo passado pela escola, hoje com o analfabetismo irônico, com uma consciência nua de consistência ética e de aceitação do valor do professor, diz, não, o professor não produz nada. Esse é um funeral, a sua boca mesmo é já um funeral. Seria melhor ficar no silêncio, porque ainda no funeral alguns choram. Isso é um túmulo caiado. O professor não produz, a escola não produz. Isso é verdade, caros colegas. Temos de começar a refletir nós como professores, porque lidamos com pessoas, é tarefa muito difícil. E é por causa disto, a globalização, tudo é só material, tudo é imediatismo, tudo é o agora, tudo. E nós, como somos homens da esperança, formamos alguém para servir amanhã, os outros fazem hoje para consumir, pensam que aqueles que estão a formar não são consumíveis porque não produzem nada no futuro. Não. Não há nenhum profissional sem a escola, sem o professor. E ouvir alguém disto é uma pouca vergonha. É só em Angola. Em Angola nos envergonha em alguns aspectos. Nos depoimentos de alguns que acham que são donos da verdade, mas que de verdade não destilam nada senão ódio contra os professores. Também outro elemento, é esse paradoxo, de que hoje existem muitas escolas, muitas universidades e até mais igrejas. Mas as sociedades nunca ficaram tão desorientadas, tão perturbadas, tão fragilizadas como hoje. É um paradoxo. Temos mais universidades. Aqui no Ambo mesmo, vejamos só de 2005 para cá, quantas instituições escolares, quantas universidades, embora tenhamos mais igrejas. Mas tudo isto deveria corroborar para a formação integral do homem, para ter um homem com ética, com consciência. Embora se diga de que a igreja, a universidade não são vacinas contra o mal. Todo homem vai errar sempre porque é um ser humano imperfeito. Mas pelo menos devia contribuir para uma mudança do comportamento. Só que os comportamentos estão mais fragilizados, mais deturpados do que no antigamente. Logo, a responsabilidade do professor fica redobrada. Tem de trabalhar com essas consciências hostis. Estas consciências que estão fracassadas. Que a família tirou na escola. Tomem, resolvam um problema que nós não conseguimos. Então o professor luta sozinho. Para não ser coveiro da educação. É outro problema. Muita selvageria, muita barbaridade. Será que a educação falhou nos seus desígnios? Será que a universidade falhou? Será que a igreja fracassou? E aqui falo da igreja tanto na sua singularidade quanto na coletividade. Fracassou? Bem. Está lá. O contexto é que o professor deve lutar. Sociedades doentias.
Nós mesmos aqui andamos, todos os dias, estamos no carro, mas a mente não está boa. O salário uma cai, já acabou. Já tem que correr, vai aí, vai acolá. Os problemas estão na cabeça. Está mal. Síndrome de pensamento acelerado, síndrome de Otelo, síndrome não sei o que, tudo. Então as mentes andam adoentadas. As pessoas nem conseguem saudar-se. Sai em casa, não saúda ninguém. Chega na rua, não saúda ninguém. Na sala, às vezes só entra também, chega para... O professor não saudou, é para também estou cansado. Complicado. Educação frágil. E dessa fragilidade também escolas decaídas. Aliada à globalização, que criou uma era de incerteza e uma enfermidade da razão à luz de Charles Andes e Horkheimer. Criaram relações descartáveis de desconfiança mútua. As relações entre as pessoas de oportunismo. Como já disse anteriormente, só vale quando preciso dele. Depois disso está descartado. Está lá o que disse, mortis tua sed vita me, a tua morte é a minha vida. Bellum me homine homine, a guerra de homem contra o homem. Então o professor tem de vir aqui como uma salvaguarda da emergência dos valores sociais, que deve incentivar na mentalidade de que o bem a fazer e o mal é a evitar. E isso só será possível se olharmos na pessoa como amiga de mim, no homem como amigo do outro homem, não no homem como lobo do outro homem, a dimensão do homo homini lupus, não. Estou dizendo a dimensão do homo homini amicus. E olhar no outro como coisa sagrada. O professor tem de olhar no seu estudante, no seu colega, no seu líder como coisa sagrada. Não é o outro está lá o líder, não. Saia dali que eu quero ir ali, senão eu vou ter que comer esse pastor ali. Estamos assim hoje. Então essa é a dimensão do homo res sacra homini est. O homem como coisa sagrada para o outro homem. Isso exige a prática da virtude, enquanto fundamento da própria ética, fundamento da felicidade, onde cada um deve estar consciente de que a instituição escolar é um modo de serviço e não um modo de servir-se dos outros ou um modo de comer-se uns aos outros. Porque hoje, às vezes, comemos-nos uns aos outros. Outros com o coração, outro com os olhos e outro até com a prática. Vejamos, as nossas instituições inspiram muita desconfiança. Talas, venenos, cartas anônimas, calúnias. Estou a mentir? Então, o professor tem que trabalhar a mentalidade desses alunos para que na sociedade, pelo menos, tenham um odor e não um fedor. Porque estão a andar só, mas são fedorentos a nível da personalidade. Os outros fogem. Quando abrir a boca, cheira mal. Cada palavra cheira mal. O contexto das famílias também está deturpado. Os latinos dizem quod família non datur, quod societas non datur, escola non prestat. O que a família não dá, o que a sociedade não dá, a escola não pode desenvolver magicamente. E como é que estão as nossas famílias também hoje? Estão descartáveis. Que produziram uma geração da utopia, pensa que tudo é possível. O país deve dar tudo. Tudo que pensa deve ser materializado. Quando não se faz violência, conflito, guerra, mortes, suicídios. É o nosso contexto. E a família hoje está em crise da educação, porque a educação começa no berço. A família está em crise de valores, crise da cultura, que a última instância também simboliza a crise do homem. Alguns exemplos, para não falar de outras situações. O pai que só gera, não cuida. O pai que todos os dias está só embriagado, nunca fala com os filhos. Está sempre ausente. Se aparecer é como pirilampo, é um bombeiro, só para apagar o incêndio. Para dar a mesada. Chega. Só cuida do corpo e nada do espírito. Também, entre aspas, muitas mães que se metem em algumas vidas quando tu fala, não, quem vai sustentar o meu filho? A mãe tem o bebê, o pai desapareceu irresponsável, a mãe depois cai na promiscuidade. Cai na bebedeira, até 3 horas mesmo está na rua a beber.
Um chama cai com todos, ficou TPA, uns só vão lá arriscar. Umas ficaram oportunistas e outras fofoqueiras, falar. Geram filhos perdidos, quanto aos valores. Bandidos assassinos, gatunos, violentos, opulentos, ilusionistas. Filhas também luxuosas, a promíscua. Candongueiras corporais. É o nosso contexto. Túmulo ambulante dos valores. A filha vem com o carro, a mãe está a aplaudir. A minha filha é boa, é muito esperta, mas não trabalha. Vem com o telefone, com o iPhone 13 Pro. Não pergunta onde tirou a minha filha, é esperta. Afinal, está a sair do roubo. Como consequência, depois também, esses filhos vão à escola. Fica um estudante turista. Cabulão. Ocioso. Tem diploma, às vezes, na mão, mas sem ciência nem consciência. Porque não sabe a responsabilidade que tem enquanto estudante no contexto escolar. E amanhã fica profissional. Fica um profissional incompetente e invejoso. Onde está o outro? Ali seria eu. Só está feliz lá onde não está. Fica amigo do salário, mas não do trabalho. Que diga aqui os gestores escolares. Só vai assinar para esperar o fim do mês. Se atrasar é problema. Fica amigo da fama, mas não da virtude. A luz do Imbamba hoje, no contexto de hoje, contexto nosso, a virtude chega-se com muita fadiga, mas aos vícios escorrega-se com muita facilidade. E como consequência, qual é a superação? Como a mãe lá já lhe ensina, é fofoqueira e tudo. Sua superação é só nos quimbandas. Seu perfume são as ervas. Sua arma são as talas. Seu guarda-costas é o feitiço. Vou te matar. É o nosso contexto. Se você me fatigar, se você me fazer mais, vou te fatigar, senhor professor. Se você não me der isso, vou te fatigar. E o professor tem que lidar com essa gente. Não pode fugir, que é sua responsabilidade. As escolas também ficaram desorientadas. Mandaram-nos um corpo, que é só mesmo já um túmulo ambulante. E temos que ressuscitar, dando a alma da ciência. É muito difícil. Professores também frustrados. Outros ainda também ficaram turistas acadêmicos. Vai aí, vai acolá. Pode ser sandawalinga kepia. Não está em nenhum sítio, está em todos os lugares. É omnipresente, omnisciente, depois não faz absolutamente nada. Não produz. Só está a brincar aqui na lavoura. Depois não vai colher, porque semeia vento. Então temos muitos também professores que são tropeçores. Ao invés de professor, é tropeçor. Tropeça. Cria alunos com síndrome de pensamento acelerado, frustrados, matadores de aulas, consciência codificada ou banalizada. As igrejas que seriam a outra solução, infelizmente, muitas transformaram em candongueiras de Cristo, zungueiras do Evangelho. Né? Algumas delas. Oração é negócio, a cura é lucro. Estou a mentir? Está tomando dessa água aí, é lucro. A fé ficou comercializável. Um só vai na igreja para buscar nossa água benta, para poder lutar contra os outros nos cargos. Como consequência, muitas igrejas, menos fé, menos verdade, mais secularização, mais ateísmo, porque Deus morreu. Próximos de Deus, porque estamos ajoelhados na igreja, nas paredes, mas distante da salvação, porque o coração já está um tanto quanto desavindo com a verdadeira fé. Bem, aqui surge a contradição entre a sociedade que temos, com crise de valores, a sociedade que almejamos com valores morais, valores sociais, valores culturais, atendendo aqui sempre que entre um dos maiores valores é o valor ontológico, que tem a ver com o ser da pessoa, que é inegociável. E para chegarmos até aí, é a missão do professor. Certamente, sem olvidar a sociedade e a família. E para pensarmos isso, precisamos de olhar para um projeto educativo. Esse projeto educativo deve olhar para a ética da educação assente nos direitos humanos.
Hoje formamos muito, mas às vezes é difícil falarmos de ética. Nem todos os cursos têm ética, têm moral, têm educação para a cidadania, têm educação para a família. Não temos isso. E se não partirmos daí, a missão do professor será sempre tenebrosa, será sempre dolorosa. E também Kant dirá que é só mediante a educação que o homem se torna homem. Sem educação, o homem corre o risco de se transformar num tronco torto e seco. Vai ser difícil endireitá-lo. E para podermos formar esse homem na perspectiva da verdadeira paideia à luz de Platão, precisamos de uma política de formação de professores que contemple sempre na sua raiz genealógica a ética como base fundamental. E olhando para isto, a nossa reflexão baseia-se no CPA, conceptualização, problematização e argumentação. Olhamos também para um método vivencial, porque partimos da realidade para podermos narrar os 5 Cs. E nessa narração também temos a extrapolação, baseado também na tríada da doutrina social da igreja: ver, julgar e agir. Não vamos só ver por ver, não vamos só julgar, precisamos de agir. E a ação deve ser coletiva, porque é da responsabilidade de todos agirmos agora para que amanhã tenhamos homens verdadeiramente cidadãos e não simplesmente com canudo na mão. O nosso objetivo é analisar criticamente os 5 Cs necessários para o perfil da formação de professores universitários no contexto angolano do século XXI. Temos algumas problematizações prévias, como ensinar com sapiência e aprender com consciência. E a partir dessas problematizações, podemos inferir que dentro do contexto universitário temos de ter 3 elementos fundamentais: o homem, a cultura e a educação. Todo homem está inserido numa sociedade. E não há sociedade sem cultura. Quando estamos de cultura, estamos a falar de valores. Os valores, enquanto modos viventes, constituem a qualidade que deve observar um sujeito no contexto social. E ali faz parte da cultura. E a cultura tem de ser transmitida de geração em geração como uma espécie de corrente, como uma espécie de cordão umbilical. E para que essa transmissão seja efetiva, precisamos da educação, porque é através da educação que o homem transmite a cultura e os valores. E quando abordarmos sempre sobre a formação, o primeiro elemento é o homem. A formação tem de emancipar o homem. Quem é o homem? Está aqui a dimensão ontológica. Os valores emancipam o homem. A cultura emancipa o homem. Então, não pode haver cultura da morte. A cultura é da vida. A cultura é cultura da sociabilidade. É cultura da solidariedade. É cultura do amor. É isso que o professor deve transmitir. Que deve ser o homem, aqui está a dimensão da potencialidade. O homem é o único ser que nasce com todas as potencialidades. Mas para poder atualizá-las, precisa de ser educado. Precisa de ser encaminhado. Nasce com tudo feito, mas ele não é igual ao homem, igual aos demais animais, que já está tudo feito, basta estar ali e já vai. O homem, para se realizar, precisa dos outros. Por isso que é um animal político-social por natureza. Para ele poder ser, precisa do outro. Cambeu o calão de Coticingue. O mundo, o capaco. Ninguém chega ao poder sozinho, é por intermédio dos outros. Então a união faz a força. E a terceira dimensão é ética, a finalidade do dever ser, que deve ser o homem. A educação deve olhar para essas 3 dimensões, que é o homem, para poder exatamente
formá-lo de maneiras que a sua natureza corresponda à realidade social, na perspectiva da paideia, fazer bom cidadão. Que pode ser o homem a possibilidade, fazer com que se amadureçam todas as suas possibilidades, fazer com que aquilo que é potência se transforme em ato. E o dever ser, onde vamos olhar exatamente a dimensão ética, porque o homem formado deve estar preparado para responder aos imperativos sociais. Se não dizer para o Calilonguicile, né? O que é que tem dito? Tovianeque? Passou só pela escola. Foi da escola, o Atanga, Calilonguicile. O Alitanga. Então está amarrado. E nós na igreja está amarrado em nome de Jesus. Sai Satanás. E aqui, no contexto da própria universidade, temos as 3 funções substantivas. O ensino, cujo objetivo é preservar a cultura. A investigação, cujo objetivo é promover a cultura. E a extensão universitária, cujo objetivo é criar a cultura. Mas Sousa Santos diz que mais do que olharmos para esses 3 pilares da universidade, precisamos de olhar para um quarto, que é a internacionalização. Formar um homem que se enquadre no mundo global, que esteja à escala da globalidade, um cidadão global. Aquele que se forma aqui no âmbito deve estar à altura de discutir de igual para igual com aquele que esteja na África do Sul, na Namíbia ou nos Estados Unidos. Porque a ciência é universal, embora tenha as suas particularidades. Mas como é que estamos aqui? Será que nos expandimos no mundo da ciência? Somos cidadãos universais com os nossos diplomas? E se não somos, de quem é a culpa? Sempre vai cair ali. A mentira como corre rápido e a verdade vem devagarinho. A culpa é sempre de quem? Do professor. E o professor é que tem a missão de poder corroborar com essas todas as dimensões que fazem parte das funções substantivas da universidade. Ainda, para além disso, Da Silva dirá que a universidade deve formar quadros altamente qualificados. E deve ser uma agência científica. Para sermos uma agência científica, precisamos de investimentos. Mas antes de investimento financeiro, precisamos de investir no homem, na formação do homem, para que esse depois produza a ciência. Precisamos de ter meios objetivos para podermos produzir a ciência. Muitos dizem, os professores não estão a produzir. Ok. O professor ganha pouco. Produz. Para poder tirar um livro, 3 milhões. Vai no banco para buscar o financiamento, é complicado. Estou a mentir, colegas. Mas pronto, vamos só. Também ainda, nova, como já enfatizamos, que não há ensino sem a formação de professores. E para que a universidade transforme baluarte da revolução científica, da construção do homem novo, do novo cidadão, precisa de olhar sempre para a formação do professor. O novo presidente de Angola dirá que a universidade é a salvaguarda da cultura social. Se a universidade não salvaguardar a cultura nacional, estaremos perdidos. Mas hoje é mesmo na universidade onde muitos dos nossos valores culturais e tradicionais estão a morrer. Os nossos usos e costumes, as nossas tradições, a nossa língua. É muito vergonhoso ter um doutor que nasceu no Ambo, viveu no Ambo, formou-se aqui, só foi passar um pouco fora, ou no Brasil, ou em Cuba, ou Estados Unidos, ou Inglaterra, ou não sei aonde. Mas o umbundo nem sequer arranha, é vergonhoso. Esse é um valor também que a universidade precisa de resgatar. Senão, como diz aqui Mangush, um povo que não souber defender a sua cultura sujeita-se a uma eterna dominação estrangeira. E é verdade. E nós dificilmente faremos esse divórcio. As relações de cooperação internacional são amigáveis, são boas. Mas precisamos nós de fazer primeiro e pedir ajuda para que nos ajudem naquilo que não podemos.
Agora, tudo, quem pensa? Estrangeiro. Quem faz? Estrangeiro. Vem aqui, estrangeiro, ganha mais que o nacional. Estamos a falhar na política de formação de quadros. E a Unesco coloca também aqui 3 desafios fundamentais para a qualidade da educação no pleno século XXI, que exige assim os 5 C que vamos já abordar brevemente. Aumentar a qualidade no ensino e na investigação, a adaptabilidade da educação às demandas do trabalho, não é aqui emprego, está a falar do trabalho. E nós gostamos muito de emprego. Felizmente aqui todo mundo quer fazer saúde, quer fazer educação, porque é ali onde há sempre concursos. Os cursos técnicos, muitos, tendem a declinar. Vou dizer que não há concurso, não. Quem aprendeu bem, faz bem. Um eletricista tem mais dinheiro do que um professor catedrático. Todos os dias precisa de trabalhar e todos os dias recebe dinheiro. Temos de começar a incentivar nossos estudantes nesse prisma, nossos filhos nesse prisma. Os cursos técnico-profissionais. Foge de lá por causa das matemáticas, físicas, químicas. E por isso querem cortar ali psicologia, pedagogia, didáticas, filosofia, porque todos vão ali. Pensa que ali não há pensar, não. A matemática faz pensar. E para pensar bem, precisamos da psicologia, da filosofia. Infelizmente, não estamos a pensar nesse prisma. Então, e o terceiro é a equidade. Para ver qualidade, adaptabilidade e equidade, precisamos sempre de formar professor. Equidade para que haja homens e mulheres no contexto da formação. E isto requer que professores idôneos, competentes e motivados. Esse professor deve ter uma formação específica, o saber, uma formação pedagógica para fazer saber, o saber fazer, porque não é qualquer um que deve fazer só o professorado, precisa dessa preparação, dessa superação. E hoje, ao nível da nossa universidade, estamos de parabéns, porque um dos requisitos para subir de categoria é ter a formação pedagógica. Então, todo mundo tem que ter essa formação. E também a formação de investigação científica para produzir artigos científicos. Depois temos a formação humana e humanizadora baseada na ética profissional. O saber ser, o saber estar. E isto só será possível se houver o colorário, a participação, a proatividade dos estudantes. Então, estudantes comprometidos com a sua própria formação. E por que hoje há muitas lamentações? Como dirá Comendes, hoje na nossa universidade há muitas lamentações, porque muitos entram, dos muitos que entram na universidade, poucos saem bem formados. A maioria só sai com um verniz superficial. Então, precisamos de olhar como motivar os estudantes a aprenderem para que não saiam só com um verniz superficial. Também Edgar Morin nos coloca nessas afrontas, e a essência sempre está lá, a formação da condição humana, e no final está sempre a ética do gênero humano. Então, todo o currículo, nós temos sempre no nosso PDI a missão, a visão e os valores. Mas, infelizmente, quando elaboramos a grelha curricular, esquecemos-nos de que no nosso PDI tem valores, esquecemos-nos da ética, da educação moral, a educação para a cidadania nos nossos currículos. E isso faria muita diferença nas nossas instituições, porque nós estamos a formar cidadão para o mundo, estamos a formar cidadão para a sociedade. Mas hoje o estudante quer aprender tudo. Quando se pergunta, isso não vi, não me deram. Então, vamos só dar, mesmo que seja alguns seminários. Às vezes vamos ajudar a mudar a consciência. Nemo datur quod non habet. Ninguém dá o que não tem. E daí, podemos olhar, afinal, quem é o professor que necessita dos 5 Cs? A expressão professor vem de professio, do latim professio. Aqui onde vem a expressão profissional, aquele que existe uma profissão. Porque a profissão, por excelência, é mesmo o professor. E mesmo lá, na dimensão dos pré-socráticos, podemos dar conta de que os sofistas, embora Sócrates terá sido o professor por excelência, mas os sofistas foram os primeiros que exerceram esse ofício cobrando. Ensinar, não de graça, dando aulas, cobrando alguma coisa, através dos seus seminários. Então, dali vem o profissional, aquele que faz aquele que exerce uma profissão. E a profissão requer, efetivamente, remuneração, embora anteriormente ser professor era tudo de graça. E também ainda, do mesmo latim, é de docere, docente, fazer amadurecer, fazer crescer, alimentar.
ali onde vem aquele na educação, dux, ducere, orientar. E também, ainda no mesmo latim, tem outra expressão que é decet. O docente, para alimentar os discentes, deve basear-se no decet. Decet significa decente. O docente deve ser decente. Ensinar com verdade, com ética, com moral. E o contrário de decente é que é indecente. Então, o indecente não pode entrar no serviço de docente. Por essa razão é que, enquanto docentes, temos muita responsabilidade. Precisamos de nos formar. Precisamos de formar-se permanentemente. E aqui a formação e, sobretudo, a ética deve considerar-se o métier do professor, o vademécum, aquilo que deve andar sempre com o professor. Em grego, a expressão professor vem de phos, photos, iluminar. E aqui vamos falar um pouco da própria... Aqui, em Sócrates, tivemos dois métodos, a ignorância e depois a maiêutica. Então, aqui, para iluminar, a dizer que o professor é aquele que ajuda a dar a luz. A maiêutica está aí. Ele é o parteiro que ajuda a dar partos às mentalidades virgens intelectuais, ou às mentalidades que dormitam nas trevas da ignorância. Então, quem ilumina deve estar iluminado. Porque as trevas nunca dão clareza. O professor é a luz nas trevas. Porque é foto, é revelação. O estudante leva a imagem do professor para a vida. E isso exige muita responsabilidade. Muito compromisso, competência, correspondência. E para isso temos de ensinar sempre com eficiência e eficácia. E logo, ser docente não é uma espécie só de oportunismo material. É serviço de grande responsabilidade e transcendência social. A partir daí, o professor universitário tem de cumprir com esses objetivos da universidade. Que deve saber o porquê da sua atuação. Que deve ter uma consciência de eterno aprendiz, deve pesquisar permanentemente. E deve ser uma criatura humana dócil, que deve refletir com muita profundidade os problemas da sociedade e encontrar alguma solução. Também deve orientar os próprios estudantes para a praxis social, a aplicação prática dos conhecimentos. Então temos muita responsabilidade, que estar na universidade não é mesmo que ser professor universitário. Ser professor universitário está muito aquém de estar na universidade. E certamente tudo isso já está legislado. A qualidade do ensino, a qualidade do professor já está na missão do Estado angolano. Está nos Planos Nacionais de Formação de Quadros. Está na Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo. Está na Lei de Bases de Sistemas Educativos, tanto 17 quanto a 32. Qualidade de professores, excelência no ensino, na investigação, produção, expansão. Entra também a ética. E sempre o nosso lema é formar um homem novo à altura das exigências sociais. Estamos a fazê-lo enquanto docentes universitários. Desde esse prisma, as nossas reflexões sigam-se nestes 5 Cs. Como já o disse anteriormente, são um ponto de vista que não deixa de ser vista de um ponto que deve ser visto ponto a ponto. São uma reflexão que precisa da vossa análise crítica para crescermos conjuntamente. Nós temos o primeiro C, que é o conhecimento. O professor universitário, aquele que deve
realizar as 4 funções substantivas do ensino superior, deve ter conhecimento. Conhecimento da sua área, conhecimento sobre a investigação científica, conhecimento de si mesmo, conhecimento da sua responsabilidade social. Porque o professor não pode, embora sejamos eternos aprendizes e ignoremos muita coisa, mas o professor deve estar à altura de motivar os seus estudantes. Quando não há conhecimento, o professor fica revestido do para-choque da arrogância. Já não tem boas relações com os estudantes, porque tem limitações gnosiológicas, tem limitações epistemológicas, tem limitações de valores. E logo tem problemas de atuar como um verdadeiro profissional. E este conhecimento que o professor traz de si, não é só sobre a sua vivência, mas deve ser um conhecimento baseado na ciência, na pesquisa. Não é só como disse o meu avô, meus tios, como era antigamente, não. Um conhecimento banhado de ciência. E a ciência precisa de ajornamento, precisa de atualização. O professor que não lê morre lentamente. O professor que não pesquisa fica defunto intelectual. Então o professor não pode sentir medo da pesquisa, não pode ter medo da ciência, não pode ter medo de ouvir os outros, não pode ter medo de estar nesses eventos, que embora sejam subtis, mas ninguém sai daqui igual, tal como chegou. Tem sempre alguma partilha de experiências. Então, está lá. Não há docência universitária sem investigação. Não há ciência sem investigação. O professor tem que investigar, tem que ter conhecimentos científicos atualizados sobre a disciplina que leciona, sobre a vivência da escola. Porque o professor, às vezes, também só conhece a sua área. Não, o professor tem de conhecer também, de forma geral, a política educativa. Política educativa aqui tem a dimensão filosófica, o tipo do homem que vai formar. E essa dimensão está plasmada nas leis de bases. Os objetivos do ensino superior, de forma geral, de forma transversal em Angola, estão na lei de bases. E certamente muitos dizem, não leio a lei de bases porque ou é dos pedagogos ou é só para os juristas, infelizmente. Mas o professor precisa de partir de lá. Porque para chegar na sua grelha curricular, lá tem já os objetivos de cada subsistema de ensino. Se é técnico profissional, se é formação de professor, se é geral, está lá. Então não pode só ler a sua disciplina sem olhar para aqueles objetivos. Só assim que vamos ter uma avaliação realista. Que hoje avaliamos de acordo com aquilo que demos, aquilo que é a nossa disciplina. Mas agora, o estudante que estou a formar, é só a minha cadeira, não. A minha cadeira deve transparecer o cidadão que vai para a rua. A consciência. Conhecimento, ciência, consciência. A consciência é fundamental. Se o indivíduo não tiver a consciência da sua responsabilidade, se não tiver em conta a sua própria consciência, não será um verdadeiro profissional. O professor também tem de despertar a consciência dos estudantes a serem bons cidadãos. Para esse efeito, ele deve ser o exemplo de bom cidadão. A consciência, presença consigo mesmo. Fazer uma introspeção, será que a minha atividade correu bem? Falhei? Onde falhei? Mas nós não paramos para fazer essa introspeção. Estamos sempre a correr porque o mundo é globalizado. Precisamos de matar a fome, buscar dinheiro para satisfazer todos os nossos interesses de internet, de televisão, de transporte, manutenção. Nem sempre temos a consciência de nós. Não paramos para refletirmos sobre nós mesmos. Então, você também tem que ter consciência de quando deve parar um bocado. Está cansado, divirta também um bocado. Precisamos dessa consciência. Isso vai renovar o nosso compromisso. O compromisso com o Estado, o compromisso com a nação, o compromisso com a instituição, o compromisso com o estudante, o compromisso com a ciência, o compromisso com o trabalho, o compromisso com a minha disciplina, o compromisso com o meu trabalho, o compromisso com a família, o compromisso com a sociedade. Então, o papel do professor não para na sala de aulas, não.
É muito abrangente. Então a pessoa deve estar comprometido com esses todos pilares para que realmente se transforme em exemplo para os seus próprios estudantes. Não é só que façam o que eu digo e não o que eu faço. Essa pedagogia não é muito proativa. Depois temos aqui a competência, como vimos tudo isso, a formação do professor. Todo professor que tenha em consideração todos os elementos tem a competência. E quando tratamos de competência, não é só aqui, como vimos, capacidades, habilidades, atitudes. Não, é isso e muito mais. A competência social. As competências de relacionamento. E aqui no relacionamento vamos falar de anti-esclerose. O professor deve ser flexível. Pode ser rígido, sim, mas a rigidez não deve impedir a flexibilidade do professor. O antinarcisismo. O professor não deve pensar que só ele é que sabe, depois dele ninguém mais sabe. O narcisismo é para dizer que o professor deve reconhecer que ele é humilde. Humilde por quê? Porque precisa de aprender sempre. Mesmo com uma criança se pode aprender. Então, o meu tio dizia, ficou 1 hora a lutar com o telefone para desbloquear. Não conseguia, para ligar para alguém que pudesse lhe dar uma orientação médica. E ficou aflito, a pressão subiu. A criança de 5 anos, quando chegou, disse, olha, avô, és muito burro, isso é só assim, já está. Eu disse, olha, hoje eu fiquei mesmo burro, porque o monetinho, que ficou todo o tempo ao meu lado, nem lhe pedi para me ajudar. É que no final, quando viu, estou muito aflito. É que não é o telefone, devo mexer, já está. São nativos digitais, são natos digitais. Os colegas do Dr. Fato. E a engenharia. Então, competências relacionais, competências laborais, competências de aptidão, saber, visão, missão. O professor deve também entrar em conexão com a visão e a missão da instituição. Porque ele é o motor para salvaguardar o interesse da instituição, que, em última instância, é o interesse da sociedade. Agora, se eu ficar a brincar, danifico a instituição depois baixa, e amanhã nem eu próprio sirvo. Contra a partir de Sandawalinga Kepia, Kimbo, do Kunlandula. Então, danifico. Não vamos danificar as nossas instituições, vamos edificar. Vamos construir pontes e não derrubar. E é nesses moldes que precisamos de mudar, refletir. Porque a mudança que queremos na sociedade, nas nossas instituições, depende mesmo de nós. Depende de nós. Tem muita coisa a refletir, mas como é aula inaugural, queria aqui pedir que cada um de nós, com essas reflexões, possa pensar onde estou, como estou, o que devo fazer para melhorar, porque da minha melhoria melhorará também as minhas instituições. A universidade que queremos passa por tomada de consciência pessoal, para depois corroborar para a satisfação coletiva. Embora se diga de que a missão é de todos, mas a visão é do líder, alguns estão muito atrelados ao líder. É necessário pensarmos também coletivos, porque a união faz a força. Um dia esteve um pai prestes a morrer, chamou os seus 3 filhos. Mandou a cada um, o que é que se passa? Por que o trabalho não está? Não, culpado é o fulano, esse culpado é o fulano, esse culpado é o fulano. Okay. Todos, cada um está a culpar o outro. Quem é o culpado? A culpa nunca mora solteira. Então, tá bom, vá ao mato, busque ali alguns, cada um vai buscar um pauzito. Cada um foi buscar um pau. Pediu o pau no mais velho, que tinha 30 anos, entregou ao mais novo, de 8 anos. Parte esse pau, rapidamente, o filho partiu, com muita facilidade. Então, o pai disse, agora cada um deve fazer um fechecito. Deve mais no mato trazer um feche. Trouxeram os fechas. E o mais novo entregou ao mais velho, de 8 anos entregou aos que tinha 30 anos. Filho, parta isso. O filho ficou a lutar, não conseguiu partir. O pai disse o seguinte, enquanto houver desunião, nunca haveis de vencer. Tem de haver unidade para poder vencer. E outro elemento é de que ao satisfazermos as nossas necessidades, ao trabalharmos para a coletividade, não pode reinar a pedagogia da pá. Culpados são sempre os outros. Pegamos na pá, é sempre nas vistas dos outros. Temos de cultivar a pedagogia da enxada, que é a pedagogia da proatividade. Culpados somos todos nós. Então, por isso, vamos todos pedir a nossa remissão, vamos nos redimir dos nossos pecados, vamos nos unir para fazermos melhor. Porque se todos estivermos unidos, certamente, poderemos vencer os desafios do presente
e do futuro. E na academia também, a união faz a força. Então, que ninguém caminhe sozinho, porque cada um de nós precisa do outro para poder crescer. Bem, não se pode dizer muito mais do que aquilo que se disse, e eu peço penitência por roubar-vos o vosso tempo e agradeço desde já a audibilidade que pude merecer. Desejo a todos boa tarde e muito obrigado pela atenção dispensada. Tua Pandula. Nós é que agradecemos a Dr. Chiquela pela brilhante exposição. Gostaríamos de saudar e agradecer àqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais, propriamente o Facebook e o YouTube do Instituto Superior Politécnico São Nascente. Nós vamos nos escusar de fazer qualquer comentário que seja em torno da vossa apresentação, sob pena de incorrermos ao rótulo de traidores. Portanto, ficaram aqui importantes reflexões. Esperamos que todos levem as recomendações deixadas pelo Dr. Chiquela, a quem nós queremos mais uma vez agradecer e pedimos mais uma salva de palmas por esta brilhante apresentação. As distintas individualidades que nos acompanharam e aceitaram o nosso convite, nós temos aqui a presença da doutora Florinda Sequesec e do Dr. Ismael Justo, em nome da Faculdade de Economia. Nós saudamos e agradecemos a presença. Aos demais estudantes da nossa pós-graduação que inicia hoje, também queremos agradecer a especial presença. Aos colegas que garantiram as condições técnicas, propriamente o Wilson, o Graciano e o Ginilson, nós queremos agradecer pela vossa prestação e a todos o nosso muito obrigado. O São Nascente agradece, eu despeço-me em nome da direção e, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Por favor. Gostaria de pedir aos nossos convidados que se perfilassem aqui em frente para fazermos a foto de família com o Dr. Chiquela. Por favor.